Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos textos de um autor chamado Norman Harrison. Mais especificamente, na leitura que ele faz da Epístola aos Gálatas. E a fonte que a gente tem em mãos é bem provocadora, né? Muito. Ela bate de frente com uma ideia que é, assim, quase um senso comum sobre o que é ser uma pessoa cristã. Uhum. E segundo Harrison, essa ideia não é só um pouco errada. Ele diz que é o erro fundamental. Pois é. Então, o nosso trabalho hoje é tentar entender o que ele queria dizer com esse tal de galatianismo moderno e, claro, qual é a alternativa que ele coloca na mesa. Exato. E para começar, ele já chega com uma afirmação que é quase um soco no estômago. Ele diz que o erro mais sério da nossa época é a noção popular de que a vida cristã é uma questão de conduta, sabe? O famoso checklist. Exato. De fazer as coisas certas e não fazer as erradas. Ele até descreve como é essa visão. Uma pessoa cristã é alguém que aceita Cristo, adota hábitos como ir à igreja, ler a Bíblia, orar. Não mente, não rouba, não se embriaga. Isso. Se conforma a certos padrões. Ok, vamos tentar desconstruir isso. Pois é, e essa descrição é a fotografia perfeita do que ele vai chamar de galatianismo. Ele usa esse termo de forma bem provocativa, na verdade. Sim. Ele está resgatando um debate teológico lá do primeiro século para dizer que muita gente hoje em dia caiu na mesmíssima armadilha, trocar a essência da fé por um conjunto de regras de bom comportamento. E a crítica dele é que isso é superficial. É mais que isso. Ele diz que é inútil, fica tudo no lado de fora, na aparência, e a questão principal, que seria uma mudança de quem a pessoa é por dentro, Essa fica totalmente de lado. completamente de lado. Certo. Então, se não é sobre essa lista de fazer e não fazer, qual seria a definição correta, na visão dele? Ele propõe um tipo de checklist alternativo, as marcas distintivas de uma pessoa cristã. E elas são bem diferentes. Uhum. A primeira que ele aponta é alguém que tem o Cristo vivo habitando em si. Isso já soa muito, mas muito diferente de ir à igreja. A diferença é abissal. Não se trata de seguir o exemplo de uma figura histórica ou admirar seus ensinamentos. Certo. A ideia aqui é de uma presença viva e ativa internamente. Para o Harrison, essa é a fonte de energia. É o motor de tudo que vem depois. Sem essa presença, o resto seria só imitação, sabe? Uma performance. Entendi. É como ter o software rodando dentro da máquina, em vez de só ler o manual de instruções. Ótima analogia. É isso. E a segunda marca que ele menciona é alguém que tem o Espírito Santo que gera novas características. O que isso significa na prática? Significa que a mudança de comportamento não vem do esforço, da força de vontade de ser uma pessoa melhor. Ela vem como consequência natural dessa presença interna. A metáfora do fruto. Exatamente. Você não vê uma macieira se esforçando para dar maçãs. Ela simplesmente dá maçãs porque é uma macieira. A ideia é a mesma. As novas características, como paciência, bondade e tal, elas brotam de dentro para fora, não são impostas de fora para dentro. Faz todo sentido. E a terceira marca? Alguém que compartilhou a experiência da cruz com Cristo. Essa já é mais enigmática. Sim, essa é mais profunda. Não é sobre entender a crucificação como um evento histórico, mas sobre se identificar com o significado dela. Que seria? A morte do eu antigo. Para o Harrison, a cruz representa o fim da tentativa de viver por conta própria, de seguir as próprias regras. É um ponto de ruptura, onde a pessoa abre mão do controle e aceita essa nova vida que vem de dentro. Ok, então é uma rendição, basicamente. Uma rendição total. E por último, a quarta marca, alguém cuja vida é tão divina que não pode ser moldada por regulações externas. Essa parece quase anárquica. Parece, mas a lógica dele é consistente. Se a vida vem de uma fonte divina interna, ela é orgânica, é dinâmica. Tentar encaixotá-la num código de conduta fixo seria como, sei lá, tentar fazer um rio correr numa tubulação reta. O rio vai transbordar? Vai transbordar, vai criar o seu próprio curso. A vida que ele descreve tem sua própria lei interna, que é muito mais exigente e, ao mesmo tempo, mais livre do que qualquer lista de regras. O que é fascinante nisso tudo
essa distinção radical que ele faz, né? Totalmente. A vida cristã não seria sobre se comportar de um certo jeito, mas sobre ser de um certo jeito. Exato. E o comportamento seria só a consequência, o tal do fruto. E não a raiz, é isso. Exato. E ele tem uma analogia para isso que é muito forte, a da videira. Ele diz que uma pessoa tentando viver por conta própria, focada na conduta, é como uma videira que só produz madeira. Só madeira? Como assim? Ela cresce, se espalha, fica cheia de galhos, parece viçosa e forte por fora. Mas toda a energia da planta vai para a madeira, para os galhos e ela não dá fruto. Nossa! Ela sufoca a própria vida. O que sobra no final é só uma estrutura externa, Uma casca vazia de respeitabilidade. Essa frase dele é pesada. É muito pesada. A aparência de religiosidade está toda lá, mas a vida, a essência, não tá. E para explicar essa dinâmica de uma forma mais, digamos, lúdica, ele usa outra metáfora bem interessante. Ele chama de o jogo da vida. Ah, essa é ótima. Ele lembra daqueles jogos de infância, tipo pique-bandeira, sabe? Em que dois capitães escolhem seus times, um de cada vez. Sim, sim. A dinâmica é essa. Tem dois lados e o objetivo é capturar os jogadores do time adversário e trazê-los para o seu. E essa metáfora, que parece tão simples, se conecta com uma visão de mundo bem dualista que ele apresenta. Para o Harrison, o universo opera num grande conflito. Luz contra escuridão, amor contra ódio, vida contra a morte. E esse conflito tem dois capitães. Exato, duas figuras centrais, Deus e Satanás. E o ponto crucial da metáfora do jogo é que não existe arquibancada. Ninguém é só espectador. Ou você está em um time ou está no outro. Não existe campo neutro. Ele até usa umas citações bem diretas para reforçar isso, né? Sim. Uma delas é: aquele que não está comigo está contra mim. Quer dizer, não deixa margem para isenção. Nenhuma. E ele lembra daquele episódio no deserto, com o bezerro de ouro, quando Moisés fica no meio do acampamento e grita: quem está do lado do Senhor, venha até mim. Pois é. A pergunta, desde sempre, parece ser essa: de que lado você está? Sim, a questão da aliança, do pertencimento, é central. E é mais importante do que o desempenho individual. E é aí que ele conta uma história que ilustra isso perfeitamente. Ah, a anedota do jogador de futebol americano é ótima. Conta aí. Ele fala de um jogador chamado John, que era um atleta incrível. Num jogo super importante, ele pega a bola, atravessa campo inteiro, dribla todo mundo numa corrida espetacular Uau. e marca um touchdown. Só que na end zone do time adversário. Não. Ele marcou para o outro time. A vergonha foi total. Imagino. O esforço foi enorme, a habilidade era inegável, mas tudo foi inútil porque ele estava correndo na direção errada. Ele estava literalmente fora de jogo. Nossa, essa história é genial. É perfeita para ilustrar, né? É genial porque ela mostra a futilidade do esforço quando a aliança está errada. O ponto de Harrison é: de que adianta todo o esforço para se comportar bem, para ser uma pessoa boa? Para correr o campo inteiro. Exato. Se no fim das contas você está jogando pelo time errado. O resultado final é sempre negativo para o seu time de origem. Todo o seu esforço, na verdade, acaba servindo ao adversário. Essa anedota do jogador é perfeita, mas me faz pensar. Diga. Se o esforço próprio não adianta, se correr mais rápido na direção errada só piora as coisas, como é que alguém troca de time? Não pode ser pela força, certo? Não mesmo. E é aí que ele introduz o conceito-chave de libertação. Ele pega um versículo de Gálatas que diz que Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Livrar. A palavra que ele destaca é livrar. Não é melhorar, reformar ou ensinar. É livrar. E para entender o que significa livrar, você precisa entender o que ele pensa sobre o pecado, né? Que não é só uma lista de coisas erradas que a gente faz. Exato. Para o Harrison, o pecado é, antes de tudo, um estado de escravidão. É uma condição de cativeiro. Entendi. A analogia que ele usa é a dos israelitas no Egito. Eles não estavam lá porque eram pessoas más que se comportavam mal. Eles nasceram naquela condição. Exato. Estavam numa condição de escravidão sobre um poder que os dominava. Eles não precisavam de um manual de
como ser um bom escravo. Ou de um curso de autoajuda. Exato, eles precisavam de libertação, de alguém que os tirasse de lá. E é aí que ele descreve o que chama de a história mais emocionante já contada. Sim, que é a missão de resgate. A ideia é que a humanidade inteira foi, nas palavras dele, roubada para o campo do inimigo. E pior, estava conformada em ficar lá. Exatamente. Então a figura de Deus se torna humana não para dar um bom exemplo, mas para executar um resgate. Ele entra no território inimigo, vem para o nosso lado, se torna um de nós para nos tirar desse cativeiro e nos levar para o lado dele. A ação é de resgate, não de reforma moral. Perfeito, é isso. E essa libertação tem um de e um para, né? Ele fala em ser livre de alguma coisa e livre para outra. Exatamente. É uma transferência. Ele menciona ser livre das aflições, dos problemas, do que ele chama de poder das trevas. Ele até cita um salmo que diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Mas não para por aí. Não para por aí. Não é só ficar livre de algo ruim, é ser transferido para algo bom. Livre para a vida, para a luz, para a verdadeira liberdade. É sair de um reino e entrar em outro. Um completamente diferente. Mas aqui tem um ponto que o próprio autor admite que é complicado. Muita gente olha para isso e pensa: ok, entendo que uma pessoa ruim precise de resgate. Mas e as pessoas boas? Sim, essa é a grande questão. Pessoas decentes, honestas, que se esforçam, que não fazem mal a ninguém. Por que elas precisariam ser salvas ou libertadas? Certo. A ideia de que uma pessoa moralmente correta está na mesma categoria de alguém que não é, soa injusta para muita gente. Sim, essa é talvez a maior barreira para aceitar a lógica dele. E a resposta que o Harrison oferece para isso é um princípio teológico bem denso. Qual? O princípio da identificação. A ideia central é que Deus não lida com a humanidade pessoa por pessoa, individualmente. Certo. Mas através de dois grandes representantes. Eles os chamam de cabeças federais, Adão e Cristo. Espere um pouco, a ideia de cabeça federal é poderosa, mas também um pouco estranha. Quer dizer que, teologicamente, o destino de uma pessoa está totalmente atrelado ao de Adão ou Cristo, como se não houvesse escolha individual no meio? Isso parece meio determinista. É uma ótima pergunta, e toca no cerne da teologia dele. Para ele, não é sobre anular a escolha, mas sobre o domínio ou a jurisdição sobre a qual a pessoa opera. Domínio? Sua história, suas leis, seus conflitos. Ela não escolheu isso ao nascer. Ela simplesmente pertence àquele domínio. Na visão de Harrison, toda a humanidade nasce em Adão, ou seja, sob a jurisdição do que ele representa, o pecado e a morte. A questão não é o quão bom cidadão você é dentro desse país. A questão é a cidadania em si. Entendi. Então, a nova cidadania em Cristo seria a escolha. Exatamente. É o que ele chama de segundo nascimento, um nascimento espiritual. É uma escolha de trocar de cidadania, de ser transferido para um domínio totalmente novo, com uma nova história e um novo representante, Cristo. E ele usa uma ilustração histórica para isso que, embora polêmica, é bem clara. A da Segunda Guerra Mundial. Sim, ele diz que os aliados não lidavam com cada cidadão alemão individualmente. Eles lidavam com a nação alemã através do seu líder, Hitler. Certo. Então, o destino de um cidadão comum estava legalmente atrelado ao destino do seu representante. Quando Hitler foi derrotado, a nação foi derrotada. O tratamento era posicional, não pessoal. Exato. Era sobre a qual lado a pessoa pertencia, não sobre suas qualidades individuais. E esse princípio é a base de um contraste que ele tira do livro de Romanos, que é quase um resumo de tudo. De um lado, Adão. Por meio de um homem, Adão, entraram no mundo o pecado, a desobediência, a condenação e a morte. E do outro lado, Cristo. Por meio do outro homem, Cristo, vieram a obediência, a justiça, a justificação e a vida. A questão, portanto, não é o quão bom ou ruim alguém é dentro do grupo de Adão. A questão é que se está no grupo errado, sobre a representação errada.
Exatamente. E isso tudo culmina na transferência final, na troca de identidade. Isso, o argumento dele se fecha assim. Primeiro, Cristo se identificou conosco. Ele veio para o nosso lado, assumiu o nosso histórico, a nossa condição. Certo. O convite, então, é o movimento contrário, que nós nos identifiquemos com ele, assumindo o histórico dele. E essa transferência, segundo o autor, é tão radical e completa que a aliança deixa de ser apenas uma mudança de time no jogo. Vira algo mais profundo. Torna-se uma devoção interna do coração. A pessoa não está apenas no lado dele, mas é dele. As amarras com a antiga cidadania são completamente cortadas. Uau! Recapitulando rapidamente, então, a análise do Harrison nos joga diante de uma escolha bem clara. De um lado, uma vida baseada em regras, em conduta externa, no esforço próprio. O nosso lado. O que ele chama de o nosso lado. E do outro, uma vida que nasce de uma transformação interna, de uma nova identidade recebida através da identificação com Cristo. O lado dele. O lado dele. No fim, tudo se resume àquela diferença fundamental entre se comportar e ser. E isso levanta uma questão importante, né? Algo para se pensar a respeito. A fonte que a gente analisou termina com uma pergunta bem direta. Por que alguém se contentaria com uma falsificação humana, uma imitação da vida cristã que não tem poder real? É uma boa pergunta. Trazendo essa provocação para o nosso dia a dia, a gente poderia se perguntar: considerando essa distinção tão radical entre ser e se comportar, onde é que os nossos esforços diários estão realmente alinhados? A gente está gastando nossa energia construindo uma fachada de respeitabilidade, focados no que fazemos ou deixamos de fazer? Ou estamos cultivando uma vida interior que, por sua própria natureza, começa a produzir frutos de forma natural, sem precisar de força?